por que que a gente que tem diabetes tem tanta dificuldade em ter um bom controle do diabetes. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live de 20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre os medicamentos, a alimentação e o exercício físico no tratamento de quem tem diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, eu sou profissional de educação física e eu me especializei nos efeitos do exercício físico para quem tem diabetes. E eu trabalho como personal já desde 1998, que foi lá quando eu fiz a pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E a ideia da Live D20 é justamente a gente conversar sobre os diferentes recursos que a gente tem para o tratamento do diabetes. Então, tanto a parte relacionada ao medicamento, à alimentação e também ao exercício físico. E hoje a pergunta, que eu vou responder é assim, por que que a gente que tem diabetes tem tanta dificuldade em ter um bom controle do diabetes? Uma pergunta que eu acho que todo mundo quer resposta para ela, né? Já que a gente se esforça tanto e nem sempre a gente consegue ter glicemias lá dentro do que é recomendado, que são valores aí abaixo do que 180 miligramas por decilitro. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, qual é o preço, que o nosso corpo paga quando a gente fica muito tempo, muitas horas ou dias, muitas vezes, com valores de glicemia acima de 180 miligramas por decilitro. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a glicemia no nosso corpo, quer dizer, a quantidade de glicose que tem lá circulando no nosso sangue, ela normalmente é variável. Então, quando você fica um período sem se alimentar, ela naturalmente tende a diminuir, e quando a gente come, principalmente alimentos que contêm lá carboidrato, a gente vai automaticamente aumentar a oferta de glicose no sangue. Então, o problema básico de quem tem diabetes, de primeiro momento, pensando nessa alteração ou diminuição da concentração de glicose no sangue, ela está relacionada à alimentação. Então esse é o primeiro desafio para a gente tentar ter aí um bom controle do diabetes. E o que acontece? Naturalmente, muito engraçado isso, parece assim, quando a gente tem lá o diagnóstico de diabetes, é falado, olha, você não deve comer, por exemplo, alimentos que são doces. E aí, o que dá vontade de comer? Claro, algo doce. É comum a gente se alimentar depois das refeições, até uma questão meio que cultural, nossa, de se alimentar e depois tem a sobremesa. E a sobremesa normalmente é algo doce, algo com açúcar. E isso pra gente, claro, não é nada agradável. Quer dizer, agradável é porque é gostoso de comer, mas não é nada bom no sentido de ajudar no controle do diabetes. Então, o primeiro, acho, desafio que a gente tem como portadores de diabetes é exatamente a relação que existe com o tipo de alimento que a gente vai consumir. Então, independente do alimento, ser aquele alimento que a gente mais gosta ou menos gosta, a gente sempre tem que dar preferência, não pode deixar de consumir carboidratos, proteínas e gorduras. Muitas vezes, muito se fala da dieta low carb, para quem tem diabetes, então quer dizer, uma quantidade pequena de carboidrato na ingesta diária. Isso, de certa maneira, ele é sim benéfico para a gente que tem diabetes, porque automaticamente você comendo menos alimentos que vão contribuir para aumentar o açúcar no sangue, o que a gente espera que aconteça? Que mantenha valores mais adequados para que seja classificado, para que seja, para que contribua para um bom controle do diabetes. Então, o primeiro detalhe, o primeiro desafio que a gente tem, quando tem diabetes e falar, eu não estou conseguindo controlar, tá? Primeiramente, diretamente ligado ao tipo de alimentação que a gente tem. Então, o detalhe é que a gente vai deixar de comer as coisas? Não é deixar de comer, eu não vou comer, a não ser que você não goste, ou não queira realmente comer. Você escolha não comer determinado alimento. Aí é uma opção de cada um de nós. Mas o que a gente tem que entender é que todos os alimentos, eles contêm algum tipo de nutriente, alguma vitamina, algum mineral, um micronutriente, que vai ajudar a gente a ter um bom controle no diabetes. Então, não só isso, o nosso corpo precisa de energia. E a energia, ela vem da nossa alimentação. Só que quem tem diabetes, qual é o grande problema? Você come, o açúcar no sangue aumenta e não baixa nunca mais. Esse é o grande problema que a gente tem. Qual é a primeira maneira da gente tentar ajudar a tentar controlar aí a nossa glicemia? A primeira é entender os alimentos que contêm carboidrato, que tipo de carboidrato que ele tem, e de acordo com a quantidade que você comer, o quanto isso aí vai aumentar a quantidade de açúcar lá no seu sangue. Esse é o primeiro detalhe que a gente precisa entender. O segundo, tratar com o medicamento.
Então, de acordo com o que o médico prescreveu para você, seja um antidiabético oral, ou mais do que um antidiabético oral, porque hoje a gente tem vários aí no mercado, cada um fazendo efeito em um local diferente do nosso corpo, mas todos contribuindo para evitar que você com diabetes fique aí com a glicemia muito alta, ou que nem no meu caso, que tem diabetes tipo 1, quer dizer, os tipos de insulina que foram prescritos, a gente tem sim que aplicar. Então tem que usar um medicamento, não tem outro jeito. Então, muitas vezes o tratamento ele está embasado na parte do tratamento medicamentoso. Então isso é fundamental. Se prescreveu insulina, se prescreveu antidiabético oral, precisa sim ser tomado na quantidade que foi pedido para que fosse aplicada a insulina, ou mesmo tomado aí o antidiabético oral, ou mesmo se usa lá análogo de GLP-1, que também é aplicado no subcutâneo igual à insulina, tem que ser utilizado. Esse é o primeiro passo. Segundo, controlar nossa alimentação. Mas como a gente controla a alimentação? Aí vem a importância do monitoramento da glicemia. Então, é comum quem tem diabetes, principalmente diabetes tipo 2, acordar pela manhã, a primeira coisa que faz, antes de consumir qualquer alimento, vai lá e mede a glicemia. E aí tem um valor referencial. O que quer dizer esse valor que a gente mede quando acorda de manhã? Se o tratamento que você vem fazendo ele está funcionando, principalmente no período que a gente dorme. A gente sabe que tem hormônios ali que são liberados durante o nosso sono que dificultam a ação da insulina. Então, quando a gente mede a nossa glicemia lá de manhã, quer dizer, eu acordei, dormi lá 6, 8 horas, fui lá e meço a glicemia. A minha glicemia está num valor abaixo de 180 miligramas por decilitro. Tá, então você está tendo aí um padrão mais ou menos de controle dentro do que é recomendado para quem tem diabetes. Pela manhã, muitas vezes é comum a pessoa acordar com 112, 120, às vezes 99, 100, né? Que o pessoal brinca quando aparece 100 lá, né? Fala que é unicórnio, né? Esse tipo de coisa. Mas assim, pela manhã a gente tende a ter naturalmente valores de glicemia mais baixos. E por que isso acontece? Primeiro porque você ficou um longo período sem se alimentar, que foi o tempo que você dormiu. Se o tratamento está adequado, a parte medicamentosa, pela manhã você não vai acordar com uma glicemia alta. Mas às vezes acontece da gente acordar de manhã com glicemias acima de 180, por exemplo. 200, 200 e pouco. Normalmente o que você vai entender dessa situação? Pode voltar um pouquinho, né, no relógio ali, você vai lembrar que você ou comeu demais antes de deitar, então quer dizer, durante o tempo do sono lá chegou um monte de açúcar lá no seu sangue, ou então você dormiu mal. Você está preocupado com algo, você está, às vezes, está nervoso e, consequentemente, vai ter esses hormônios que são liberados durante o sono, são liberados em maior quantidade. E aí, qual é o grande problema? Você acorda de manhã lá com a glicemia muito alta. Mas, se você está acordando com a glicemia alta e não está comendo nada lá a mais com carboidrato antes de deitar, certamente você precisa conversar com o seu médico para ajustar o medicamento, seja as dosagens de insulina ou mesmo o antidiabético oral, porque ele não está fazendo um bom efeito, né, durante aí o sono, no caso. Então, quando a gente mede de manhã, a referência que a gente tem é essa, quer dizer, o meu tratamento durante a noite, ele está servindo, ele está fazendo a função dele para eu acordar de manhã com uma glicemia adequada, mais próxima ali de 100? Se está, ótimo, então o seu tratamento aparentemente está adequado. Agora, onde está o nosso desafio relacionado ao que eu falei da alimentação? É exatamente a gente partir do seguinte pressuposto. A glicemia de quem tem ou quem não tem diabetes, sempre ela vai variar. Então tem períodos que ela vai aumentar um pouco mais, períodos que vai ficar um pouco mais baixo, o corpo normalmente controla isso. Quem tem diabetes, automaticamente tem um pouco mais de dificuldade em controlar, principalmente quando aumenta aí a concentração de glicose no sangue. Agora, como é que eu vou saber se eu posso comer talvez um pouquinho mais de alimento ou um pouco menos de alimento na refeição que eu vou fazer? Exatamente medindo a glicemia antes de comer. Então aí você tem uma referência. Ó, chegou na hora do almoço, estou indo almoçar. Meço a glicemia antes. De manhã eu já medi, eu vi que estava lá 110, 112, tá bom. Tá um bom controle. Mas e agora, na hora do almoço? Quanto está a minha glicemia? Nossa, está acima de 180? Está 260 e alguma coisa? Então o que é interessante nesse momento? Que você diminua ao máximo a quantidade de alimentos que contém carboidrato. Porque dessa maneira você vai evitar que a sua glicemia, que já está alta, fique ainda mais alta. Por isso a importância de medir a glicemia mais vezes durante o dia, e não somente uma vez por dia.
E se por um acaso a quantidade de tiras que você consegue, não é o suficiente para eu ficar medindo várias vezes ao dia. Dá para eu medir, sei lá, 2 vezes por dia, dá para dar a quantidade de um mês lá, que normalmente vem uma caixinha lá com 50 tiras. Como é que você vai fazer esse cálculo? Se você pode medir 2 vezes, não sei, no dia, mede pela manhã e mede lá antes de uma refeição principal, ou no almoço ou no jantar, para você ter uma referência de como você vai se comportar em relação ao alimento que você vai consumir. Ou então, pega e não mede pela manhã, porque você sabe que de manhã normalmente está dando lá um valor adequado, mede antes do almoço e 2 horas depois do almoço. Isso é importante para a gente ver se aquele controle que eu fiz ali, diminuindo a quantidade de carboidrato que eu ia comer, se realmente compensou. A mesma coisa vale para quem tem diabetes tipo 1. Se tem diabetes tipo 1, mede lá antes de almoçar, por exemplo, mede antes da refeição, precisa compensar com insulina, porque está muito acima do que é recomendado, ou o que seu médico passou para referência de quando você vai almoçar, tá acima do que foi pedido. Então compensa, coloca lá uma quantidade de insulina também para compensar o carboidrato que você vai consumir, de preferência consuma menos carboidrato, e depois de 2 horas meça a glicemia, para ver se aquela correção que você fez, realmente ela deu resultado. E por que essas pequenas mudanças no nosso monitoramento do tratamento, eles trazem impactos para um melhor ou um pior controle do diabetes? Porque dessa maneira, nós sabemos que nós temos diabetes, ótimo, isso aí não é novidade. Nós sabemos da dificuldade que a gente tem em manter a glicemia, na maior parte do tempo, abaixo de 180 mg por decilitro. E dessa maneira, o que a gente faz? Como é que você vai saber quanto está a sua glicemia? Não tem outra maneira a não ser ficar medindo a glicemia. Então é sempre interessante medir a glicemia para controlar o que você vai comer. Isso já vai ajudar, em algum momento que você vai comer, tá 98, ótimo, posso comer um pouquinho mais de carboidrato ali naquela refeição. Tá 200 e não sei quanto, então come menos. Isso vai ajudando no pós-prandial, quer dizer, depois que a gente come, ter um aumento menor da glicemia. E, consequentemente, isso vai impactar no melhor controle do seu diabetes. Esse é o ótimo, assim, é uma coisa natural da gente fazer. Um outro detalhe que a gente tem, muitas vezes está relacionado ao exercício físico, que é um outro pilar aí no tratamento do diabetes. A gente sabe que de uma maneira geral, as pessoas não gostam muito de fazer exercício. Mas é importante que você encontre algo que você gosta de fazer. Lembra lá, quando você era criança, o que você gostava de fazer? Gostava de andar de bicicleta? Gostava de dançar? Gostava de jogar futebol? Tenta resgatar isso. Mas agora eu estou acima do peso, estou barrigudão, é muito difícil ficar se mexendo. Mas se você gosta de bola, de futebol, pega uma bola e fica chutando na parede. Sabe, aquilo vai fazer você se movimentar. E toda vez que a gente se movimenta, automaticamente você usa açúcar como fonte de energia, para o músculo ficar trabalhando. E isso, além de ajudar a diminuir a glicemia, já durante o momento que você faz exercício, ainda depois do exercício, o corpo fica mais sensível à ação da insulina. Então fica mais fácil tirar glicose do sangue e trazer para dentro do tecido muscular. Isso ajuda muito no controle do diabetes. E muitas vezes ajuda também a você conseguir, nas refeições, ter uma glicemia mais baixa, o que vai te permitir se alimentar de uma maneira um pouco mais agradável, vamos dizer assim, né? Não precisar limitar tanto o que você está consumindo. Então, dessa maneira, muitas vezes as pessoas conversam muito comigo, pessoas que eu dou aula, né, de personal, sempre comentam que eu tenho muita dificuldade em controlar o diabetes. Só que na hora que eu converso com essas pessoas e vejo, né, o medicamento que ele está tomando, quer dizer, de manhã ele está acordando bem? Não, não está. Já está acordando com 200 e não sei quanto, 300 de glicemia. Então quer dizer que aquele tratamento que ele está fazendo para o diabetes, a parte medicamentosa já não está adequada. Claro que não é porque um dia acordou com 298 é sinal que não está bom o tratamento. Precisa entender o porquê. O que eu fiz na noite anterior que fez eu acordar com 298? Eu dormi bem essa noite? Não. Fiquei revirando de um lado para o outro da cama. Então a gente sabe que isso geralmente aumenta aí a quantidade de glicose no sangue. Ou então, eu comi demais antes de deitar. Então você sabe que teve um motivo. Agora, estou há vários dias não me alimentando, não estou comendo nada, que vai fazer com que a minha glicemia aumente muito durante a madrugada. Eu estou dormindo bem, mas só que de manhã eu estou acordando com a glicemia muito alta. Então, consequentemente, o que a gente espera disso? Se isso está acontecendo repetidamente,
é importante que você converse com o médico. Não tem outro jeito. Certamente tem aí algum ajuste para ser feito no tratamento medicamentoso ou um ajuste na dosagem de insulina que você utiliza, se você for diabetes tipo 1 ou mesmo. Existem aí os portadores de diabetes tipo 2 que muitas vezes usam um antidiabético oral associado à insulina noturna. Talvez precise aumentar um pouquinho a dose da insulina noturna. Então é importante que você que tenha diabetes entenda isso, quer dizer, o que representa aquela glicemia que eu estou medindo a hora que eu acordo. Represente se o tratamento que você está fazendo está adequado, tá? A parte medicamentosa. Controlar o que a gente come vai depender de quanto está a glicemia. Só que se você também não mede a sua glicemia, você não sabe quanto está. E aí você escolhe o que você quer fazer. Eu vou sempre ficar limitando ou eu vou comer um pouco a mais. E, consequentemente, isso aí impacta negativamente no nosso controle do diabetes. E qual é o impacto de tudo isso? Né? Quando a gente geralmente afrouxa um pouco e deixa as glicemias aí durante um longo período aumentado. Para quem tem diabetes tipo 2, naturalmente o corpo vai tentar ficar produzindo cada vez mais insulina, mesmo ele não tendo capacidade para isso. E isso só aumenta mais ainda a resistência à ação da insulina. Para quem tem diabetes tipo 1, vai, claro, ficar com uma quantidade muito grande de glicose, com glicemias aí acima de 250 ou 300, acima de 300 durante um longo período, a gente começa a ter problemas para metabolizar a gordura como fonte de energia, que é o que mais o nosso corpo usa quando a gente está em repouso. E aí, consequentemente, começa a gerar uma parte da molécula de gordura ela é metabolizada e a outra não. Então essa que não é metabolizada, ela aumenta a quantidade de íon hidrogênio lá no sangue. Isso aí quer dizer o quê? Que o sangue fica mais ácido. E o sangue ele vai para todos os lados do nosso corpo. Então isso é muito perigoso. O indivíduo com diabetes tipo 1 ficar muito tempo descompensado para cima, né, com hiperglicemia, e ele apresentar o que a gente chama aí de cetoacidose metabólica. Quer dizer, o sangue fica tão ácido que o sistema não consegue mais trabalhar. E, consequentemente, essa pessoa normalmente passa mal e tem que ser levado para o pronto atendimento e imediatamente ser direcionado lá para a unidade de terapia intensiva, vai lá para a UTI, não tem outro jeito, né? Onde normalmente é tratado o indivíduo que tem diabetes e está descompensado. Fora isso, o que acontece dentro do nosso corpo? Né? A gente vai ter lá uma grande quantidade de açúcar, um tempão circulando no corpo. E a gente sabe que o nosso sistema circulatório, quer dizer, a gente tem vasos que são grandes e vasos que são muito pequenininhos, né? Principalmente os que irrigam os olhos, os nossos rins. Então, esses órgãos, geralmente, eles têm um tipo de vaso sanguíneo que é chamado de capilar. Então, ele é bem fininho. Então, agora imagina um monte de açúcar circulando no sangue, o que vai acontecer com esses vasos? Eles normalmente vão cada vez mais ficando entupidos com uma grande quantidade de glicose. E o nosso sistema, ele tenta buscar a situação de equilíbrio. O que ele vai fazer? Vai criar novos vasos sanguíneos. Porque tem que chegar oxigênio, tem que remover lá os detritos que normalmente são gerados aí no nosso organismo. Então o corpo ele tenta criar novos vasos. Só que esses vasos estão sendo criados em uma situação onde a quantidade, aquele monte de açúcar que tem no sangue, atrapalha a síntese proteica para formar esses vasos. E esses vasos ficam muito fracos. Eles começam a, muitas vezes, se romperem. Então se tem ali microhemorragias. E isso, a médio e longo prazo, leva ao aparecimento de complicações crônicas do diabetes, como, por exemplo, aí a retinopatia diabética, que, se não tratada e não diagnosticada, pode levar um indivíduo com diabetes à cegueira. Então, é algo realmente perigoso. Outra situação que a gente tem é, muitas vezes, esse monte de açúcar circulando no nosso sangue, ele começa a se ligar aos nervos do nosso corpo. E aí o que acontece? Os nervos, eles são relacionados, eles têm uma função muito importante de, através ali da comunicação entre o que acontece de informação que chega no nosso cérebro e do cérebro mandando para o corpo. Só que esse monte de açúcar ali no sangue, ele acaba dificultando esse sistema de comunicação. E aí qual é o grande problema? Aparece uma outra complicação crônica do diabetes, que chama neuropatia periférica. E o que quer dizer isso? Que os nervos que geralmente trazem informação das extremidades do nosso corpo, principalmente dos nossos pés, para o nosso sistema nervoso, então informações de que aonde eu estou pisando aqui está muito quente, ou eu pisei em uma pedra, alguma coisa que machucou, quer dizer, gerou dor, né? Dor, calor. Então, a própria pressão, quer dizer, o calçado que eu estou usando está apertando o meu calo. Por que a gente tem essas informações? Porque o sistema nervoso está mandando, o sistema, né, de nervos que a gente tem, de terminações nervosas, está mandando a informação para o nosso cérebro. E o nosso cérebro recebe a informação e manda uma ação para o corpo.
que no caso é gerador, a gente sentir dor. Só que quando se tem esse monte de açúcar por muito tempo no corpo, muitas vezes essas sensações vão ficar diminuídas. Então, não sente o pé muito quente lá, pisou numa brasa, não vai sentir que queimou. Está apertando o calçado, está machucando, não vai sentir que isso está acontecendo. Ou está andando em algum lugar que de repente tem uma pedra lá no calçado, vai machucar o pé e não vai sentir dor. Isso é muito perigoso, porque isso leva a uma situação onde o controle do diabetes não está bom. Consequentemente, aonde machucou, vai ter dificuldade o sistema em poder corrigir ali aquele machucado, e muitas vezes ele pode inflamar, pode ter aí um problema já circulatório também, agravando a situação, e aí tem o que a gente chama de necrose, quer dizer, o tecido acaba morrendo, e nessa situação, muitas vezes, inicia aí os processos de amputação. Então, existem várias pessoas com diabetes que acabam lá amputando, por exemplo, o dedo do pé. E depois, se não conseguir um bom controle, naturalmente vai tendendo, infelizmente, cada vez amputando partes ali do corpo. Isso é uma coisa realmente triste, que a gente não quer que aconteça. Então, a live de hoje, né, a live D20, foi justamente para trazer essas informações para vocês. Quer dizer, por que a gente tem dificuldade? A gente tem dificuldade por muitas vezes não compreender, por exemplo, o que quer dizer aquela nossa glicemia de manhã. Quanto que eu vou comer hoje na refeição? Isso é em todas elas. Só que muitas vezes a gente não tem, né, tiras disponíveis para todas as refeições, mas pelo menos tenta nas principais refeições, ou hoje no almoço, amanhã no jantar, que seja, ou no outro dia, né, logo depois do café da manhã, medir a glicemia também, antes de se alimentar e depois de se alimentar, 2 horas depois. Por que 2 horas? Por que esse número mágico? Porque qualquer tipo de carboidrato que a gente consome, ele vai chegar no nosso corpo em até 2 horas. Então, se eu meço depois de 2 horas que eu comecei a comer, e por que a gente tem que medir, começar a contar o tempo a partir do momento que você pegou a primeira garfada ali, ou colherada, não sei, e colocou na boca? Porque alguns dos carboidratos, eles são já digeridos na nossa boca, já é absorvido o açúcar daquele alimento na nossa boca. Então, a partir do momento que você começou a comer, já começa a marcar o tempo. E depois de 2 horas, você mede a glicemia. Então, a gente sabe que dali para frente, o que tinha de chegar de carboidrato no sistema, já chegou. Só não acontece isso quando a gente consome ali alimentos que normalmente tem uma quantidade muito grande de gordura. Por exemplo, quando come pizza, isso pode acontecer. Então, como a gordura ela retarda, né, mais a liberação da glicose, a chegada da glicose no sistema, e ela também, uma parte da gordura é convertido em glicose, em açúcar, demora um período um pouco maior, pode durar aí de 3 até 4 horas para ter ali uma alteração na glicemia. Mas é sempre importante, de uma maneira geral, quando consome os alimentos que contêm lá carboidrato, medir a glicemia em 2 horas. Então ali você já sabe se o que você controlou, quer dizer, eu medi antes, estava um pouco mais alto, eu vou comer um pouquinho menos de carboidrato. Come menos carboidrato, come mais proteína, e aí automaticamente, depois de 2 horas, você mede a glicemia para ver se você conseguiu manter pelo menos abaixo de 180 mg por decilitro. Dessa forma, se você na maior parte do tempo consegue manter a glicemia abaixo de 180, a tendência natural é você já a médio e longo prazo ir conseguindo cada vez mais controle mais apurado da sua glicemia e, consequentemente, um controle melhor da glicemia e, consequentemente, você ter aí um melhor tratamento do diabetes, que normalmente é dado através do exame que a gente faz lá, que é o de hemoglobina glicada. Então, o objetivo é chegar a 7%, valor menor do que 7% de glicosilação. É muito difícil? Não é fácil. Mas vai depender do quê? Do nosso comportamento diário. Então, da maneira que a gente se comporta, quando você mede lá a glicemia, antes principalmente das refeições, vai controlando o que você vai comendo, porque não é todo dia que você vai deixar de comer. Hoje, por exemplo, a glicemia está um pouco mais alta, então pega e come um pouco menos. Mas depois, à noite, por exemplo, a glicemia já está um pouco melhor. Está lá 100, abaixo de 100. Opa, então hoje eu posso consumir um pouquinho mais. Então é só uma questão de consciência. O que eu não como agora, eu posso comer um pouquinho mais depois, não tem problema. Não é deixar de comer. Porque esse deixar de comer, ele mexe muito com a nossa questão de humor. Né? Você fica de mau humor, fica rabugento, e aí qual é o grande problema disso? Começa a liberar também hormônios que são contrarreguladores, e aí você deixa de comer, fica de mau humor e a sua glicemia também não abaixa. Então são situações que a gente sim vive nesse sentido. E claro, se puder colocar o exercício, mesmo que seja uma caminhada que você faça. Ontem mesmo foi dia de descanso, não era dia de treino, mas eu fui passear com a Estela, com a minha esposa, no parque,
E eu fiz uma postagem lá, né, no Story, eu coloquei, né, de quanto estava a glicemia, inclusive foi depois que a gente tinha tomado café da manhã, e aí tava 260 e alguma coisa lá a glicemia, quer dizer, aí depois eu caminhei lá, terminou com 143 e 146, alguma coisa assim. Então, quer dizer, olha o quanto o exercício, em um curto espaço de tempo, ajuda a gente a diminuir a glicemia. Então, é um recurso importante para a gente usar aí no tratamento também do diabetes, tá bom? Então era essa mensagem que eu tinha aqui para passar, né, hoje para vocês. Então, muito obrigado a você que me acompanhou, né, essa live D20. Inclusive, a live D20 ela é uma live que eu faço aos domingos, justamente para a gente conversar sobre exercício de diabetes. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar, né, aqui durante a live, a gente vai respondendo, ou se não, me chama, né, agora durante a live, e eu vou automaticamente a gente já conversa aqui a respeito, né? Eu já respondo aí, que a ideia é a gente conversar, que assim todo mundo sai ganhando. Lembre-se que o tratamento do diabetes ele é sempre baseado nos pilares, né? Nos 3 pilares do tratamento, que é justamente o medicamento, a alimentação e o exercício físico. Então é isso aí, uma ótima semana a vocês, e a gente se encontra de novo no próximo domingo aí na Live D20. Um abraço, até mais!